Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje nós vamos falar de razões e proporções. Pessoal, quando a gente fala muito de razões e proporções, a gente tem que lembrar aquelas aulas que foi dada lá no ensino fundamental. Porém, elas foram aprofundadas, tudo bem? Elas foram aprofundadas no ensino médio. Nós trabalhamos muito quando fala-se razão. A gente tem que lembrar de fração, tá? Pois a fração, ela pode trabalhar em outros campos da matemática, como porcentagem, números de notação científica, ou seja, qualquer tipo de propriedade, potenciação, tá? Falou em notação científica, potenciação é uma das primeiras propriedades, ou seja, 2 elevado ao quadrado, 2 ao cubo, ou seja, aquele 2 com um númerozinho em cima. Então, quando se fala em razão, a gente pode trabalhar muito isso, tá? Ela edifica, ela cresce nesse momento, tudo bem? Então, vamos lá, a nossa aula. Essa é a nossa primeira parte, tá? No primeiro momento, nós vamos pegar uma questão comentada do livro do primeiro ano, a Prova Enem, página, tá? A questão vai estar entre a página 18 e 19. Diz o seguinte: observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festa faz esses cálculos em cima do total de convidados, independentemente do gosto de cada um. Olha aí, pessoal, nessa parte de baixo aí é a fonte de onde foi tirado, tá, a questão. Continuando. O anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30 convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações, à risca, o anfitrião deverá dispor de... Vejamos aí, nós temos aí 5 alternativas. Então, observe que cada uma delas, a receita entra precisamente bem detalhada. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada na solução e mostrar como ela é bem simples. Então, vocês podem observar, mesmo que a gente esteja mexendo com razão, né? Estando naquele momento, você pensa logo, razão é fração. Sim, mas também a gente pode trabalhar os números naturais dentro dela, onde a questão pode se tornar uma questão prática e mais fácil de ser entendida. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Olha só. Considerando que o anfitrião é um dos 30 convidados, para realizar a festa serão necessários. Primeiro ponto, olha aí, cada traço desse é um ponto. De carne, 250 gramas vezes 30, que é igual a 7,5 kg, ou seja, 7,5 quer dizer 7,5 kg. Segundo ponto, o arroz. 1/4 de copo vezes 30, que é igual a 7,5 copos, tá? A farofa. 4 colheres vezes 30, que é igual a 120 colheres. Então, aí a gente já sabe mais ou menos que vai necessitar. O vinho, né? Que é o de vinho. 1/6 da garrafa vezes 30, que é igual a 5 garrafas. A cerveja, né?
meio, tá? Meia da garrafa, ou seja, meia garrafa de cerveja vezes 30, ou seja, vai ser igual a 15 garrafas. O espumante, 1/3 de garrafa, ou seja, da garrafa, vezes 30 é igual a 10. Ou seja, se a gente olhar bem por esse lado aí, a questão E é a resposta correta. Por quê? Observe aí, na carne, nós temos o quê? 7,5 kg. Olhamos aí, ó, na letra E, certo? Próximo, o copo, 7,5. As colheres, 120. Garrafas, são 5. Tá? Garrafa de vinho, garrafa de cerveja, são 15. E o espumante, são 10 garrafas. Portanto, aí a nossa alternativa é a letra E. Vejamos aí uma segunda questão. Ela está no livro do primeiro ano, a prova Enem, página 22. Para determinar a distância em linha reta entre as cidades A e B, Luiz utilizou um mapa com uma escala de 1 por 6 milhões, ou desculpa, 1 por 600 mil. E os seguintes procedimentos localizou e assinalou no mapa a cidade A com um ponto, tá? Com um ponto A. A gente vai ver isso aí. Localizou e assinalou no mapa a cidade B com um ponto B. Com a régua, tá? Graduada, traçou o segmento AB e mediu seu comprimento obtendo 15 centímetros. Calculou, com base na escala do mapa, a distância entre as cidades A e B. Pergunta-se, qual é a distância entre as cidades A e B em quilômetro? Então, olha só, pessoal. Quando a gente vai fazer esse tipo de medida, existe, tá, o mapa, e nesse mapa tem uma escala. Quando você pega aquela régua, você só tem que colocar em cima do mapa. Ali você olha pelo centímetro. E fazendo aquilo, olha, por exemplo, um livro grande, vai que ele tem lá 9 centímetros. A distância ali no mapa, a régua deu 9 centímetros. Já em outro livro, deu 6. Mas as medidas, pessoal, vai estar lá, tá? A escala tem uma medida. E é justamente nesse tipo de medida que a gente vai trabalhar. Não importa o tamanho do centímetro, mas sim observar a escala. É nela que é o problema. Teve o centímetro, vai lá, é fácil. Então vamos continuar. Olha aí nesse caso nós vamos ter 5 alternativas. Vejamos aí. Vamos fazer essa resposta usando uma regra de 3 básica, né? Uma regra de 3 simples, bem simples. Essa questão, nós podemos resolver ela da seguinte maneira. Nós temos 1 para 600 mil. Observe que lá na questão ele falava disso. Porém, 15 está para x. O que é que a gente faz nesse caso? Na regra de 3 simples, a gente vai multiplicar os meios, né, os extremos, pelos meios. Ou seja, x é igual a 600 mil vezes 15. Ou seja, x é igual a 9 milhões. Como 15 metros equivale a 1.500 centímetros e 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, teremos 9 milhões, tá? Dividido para 100 vezes 1.000. Aí quando você pergunta, pessoal, da onde é que vem esse 100 vezes 1.000? Lembramos que nós estamos trabalhando em quilômetro, certo? 1.000 metros. E aí, quando a gente fala do 100, nós temos que lembrar a posição do metro. Quantos centímetros tem 1 metro? 100, né? Então, a gente vai multiplicar 100 vezes o 1.000, que é o que a gente está trabalhando. Então, por isso que vai aparecer ali. Ou seja, vai ficar
A multiplicação embaixo e a repetição em cima. 9 milhões sobre 100 mil. Ou seja, divide é igual a 90 quilômetros. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra D. Então, olha só, pessoal. Próxima questão. Uma questão do Enem. Ela vai estar no livro Resolva Enem 1, página 166. É a questão de número 6. Tudo bem? Então, ela diz o seguinte. Um determinado campeonato de futebol, composto por 20 times, é disputado no sistema de pontos corridos. Nesse sistema, cada time joga contra todos os demais times em 2 turnos. Isto é, cada time joga 2 partidas com cada um dos outros, tá? Com cada um dos outros times. Sendo que cada jogo pode terminar empatado ou haver um vencedor. Sabendo-se que nesse campeonato ocorreram 126 empates. O número de jogos em que houve ganhador é igual a... Então, observe aí. Nós temos aí 5 alternativas. Olha só, pessoal. Quando a gente fala desses 20 times, a gente pode lembrar do nosso Campeonato Brasileiro, tá? Ali são 20 times. Tudo bem? Só que a gente não vai contar com todas as jogadas. A gente só vai descontar um. A gente vai tirar um dos 20. Ou seja, será os 19. Como assim? Você não é o primeiro? Então vai sobrar quem? Se você tira você é o time principal. Vai sobrar quem? Vai sobrar mais 19 times. Não é isso? É uma quantidade. Então aí a gente tem que observar, ó. Se é 19 vezes 2, a gente já vai saber de cara que vão ser 38 jogadas, né? Ida e volta. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Observe aí, ó, número de partidas em cada rodada vezes a quantidade de rodadas. Então aí fica fácil. Nós acabamos de falar sobre isso. Uma rodada, né, é um dia onde todos os times da competição se enfrentam. Não precisam jogar necessariamente no mesmo dia. Em cada rodada, como temos 20 times jogando entre si, então teremos um total de 10 partidas. Então vamos ver aí. A quantidade de rodadas é igual ao número de times, menos 1 vezes 2 turnos. Ou seja, vale. Aí que está a observação. 20 menos 1, que esse 1 é escolhe um time aleatório, tira ele, certo? É quando a gente faz a regra do jogo, a regra do campeonato. 20 menos 1 vezes 2. Esse 2 é os turnos, não esqueçam. Que é igual a 19 vezes 2, ou seja, 38, que vai ser os 38 jogos, ou seja, rodadas. É só pensar que o seu time nesta competição, por exemplo, só terá outros 19 times para enfrentar. E como vai enfrentá-los 2 vezes, então o resultado é 19 vezes 2, que é igual a 38. Logo aí, P é igual a 10 vezes 38, que é igual a 380. Partida, tá? No total. Como ocorreram, nesse caso aí, ó, presta bem atenção, o que diz lá a questão? Lembra como ocorreram 26 empates? Então, o número de partidas onde houve ganhador foi. Aí é fácil, pessoal. Quantas partidas nós tivemos? 380, certo? Quantos empates? 126. Então, a gente faz o cálculo básico. 380 menos 126 é igual a 254. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra C.
Vejamos aí mais uma questão, tá? Questão 21, que está no livro do primeiro ano, Resolve Enem, página 170. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, um paciente deveria ingerir um copo de água de 150 mililitros a cada meia hora. Durante as 10 horas que antecederiam um exame, o paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos. Então, olha aí. A primeira garrafa, 0,15 litros. Segunda garrafa, 0,30 litros. Terceira garrafa, 0,75 litros. Quarta garrafa, 1,50 litros. E a quinta garrafa, 3,00 litros. O paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Tipo de garrafa escolhida pelo paciente. Então aí fica meio complicado, né? Olhando assim, a gente pensa, nossa, como é que eu vou comprar uma garrafa, saber qual dessas garrafas aí, de 1 a 5, eu vou comprar para dar a quantidade que o médico pediu. Tudo bem? Mas eu vou provar para vocês que é a coisa mais simples. Vamos juntos? Olha aí. O paciente deve tomar um copo de água a cada meia hora, não é isso? Durante 10 horas. Então ela terá tomado 20 copos de água ao final dessas horas. O volume de água que esse paciente terá ingerido será de 20, né? Pelo menos é o que está falando ali, 20 copos. Ou seja, vamos olhar aí, 150 ml. Perdão, 20 vezes 150 ml é igual a 3.000 ml. Ou seja, 3.000 ml é igual a 3 litros. Logo, ele deve escolher a garrafa 4, pois 2 delas seriam equivalentes a 3 litros. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra D. Viu só, pessoal? Não tem muita dificuldade. É só a gente ter que prestar atenção à quantidade de copos que ele vai ter que tomar. E aí, escolher a garrafa na quantidade que contém o líquido certo. Ou seja, quando ele fala 1,5, ou seja, 1.000 é 150 ml. Naquele caso ali, ele vai escolher aquela parte. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma. E até a próxima aula!